E minhas amigas, estamos chegando para mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Meus amigos e minhas amigas, jogos nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Tivemos cariocas vencendo as equipes gaúchas na competição, né? O Fluminense venceu no Maracanã pelo placar de 2-0 e o Botafogo conseguiu o resultado aí contra o Grêmio, 2-0 para o Botafogo e disparado na liderança do Campeonato Brasileiro, e que nós vamos estar comentando a partir de agora para você e que está nos acompanhando. E a proposta, hein? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e ainda ativando o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real para você que está nos acompanhando e também acompanha pelas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor, tá ligado? E também acompanhando sempre a nossa programação, também no YouTube, o Conversa Torcedor Notícias, sempre a partir das 18 horas, terças e quintas, no canal do YouTube, e também o Conversas Torcedor aos sábados às 11 da manhã para a nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do nosso Conversas Torcedor ao vivo, também pela rádio nsc.com, pela Dial 98.7 FM e também pela Radiosnet, tá bom? Tudo para você ficar muito bem informado das informações do futebol carioca e também do esporte, certo? Primeiramente, vamos falar aqui do Fluminense. O Fluminense que conseguiu uma vitória depois de uma semana conturbada, né? Depois de uma semana conturbada, fora de campo, com a notícia de que o Fernando Diniz irá comandar também a seleção brasileira de futebol, né? E no primeiro jogo, após o Diniz assumir a seleção brasileira, que o time do Fluminense venceu, o time do Fluminense venceu essa partida contra o Internacional e o Fluminense deu a sua resposta em campo, vencendo por um placar de 2-0, com os gols de Cano e Martinelli, os gols de Cano e Martinelli no primeiro tempo. Então, o Inter, que teve a estreia do Ener Valencia, sua principal contratação na janela de transferências, né? O Ener Valencia, artilheiro equatoriano, na última Copa, inclusive, e que perdeu também a sua invencibilidade, o time do Internacional, de 10 jogos na temporada, com essa derrota nesse domingo. Então, o time do Fluminense está com 24 pontos, ultrapassando o Palmeiras em número de vitórias, né, 7-6, né? Os dois estão com 24 pontos ganhos e passou no saldo de vitórias, né, no número de vitórias. E o time do Internacional caiu para a 10ª colocação com 21 pontos ganhos, com os resultados na rodada do Campeonato Brasileiro, e aí perdeu aí essa posição, certo? E falando isso aqui do primeiro tempo, o Fluminense construiu, vitória construída na primeira etapa, construída, né, que o domínio do Fluminense na primeira etapa, e foi para o intervalo com a vantagem merecida, porque desde o início da partida, Fernando Diniz tomou a iniciativa, buscou o ataque, né, encontrou no início do jogo dificuldades para superar uma marcação da equipe do time do Internacional, uma boa marcação do time do Internacional, né, em que teve principalmente que teve uma marcação boa do Internacional, por exemplo, que tivemos aí do time do Fluminense, de um lance de perigo com o Keno recebendo na esquerda, na direita, melhor dizendo, dando uma caneta do Gustavo Campanharo e invadiu a área e chutou cruzado, né? O goleiro defendeu na sobra e o Rômulo afasta o perigo. No início do jogo foi muito... no início de partida, o time do Fluminense buscou o ataque, mas teve dificuldade na marcação da equipe do time Internacional na primeira etapa. Então, também no lance aos 16 minutos, com o Keno cruzando fechado, né, com perigo para a área, e buscou o Lelê, né, mas o John saiu bem do gol e se antecipa no lance, né, o goleiro do Internacional, né, e outro lance aos 17, André chutou errado em direção ao gol do Internacional, né, mais um lance, né, errado, né, do time do Fluminense. E aí, antes dos 20 minutos, o time do Fluminense
Internacional, que o jogo foi um jogo muito pegado nesse início de partida, com duas equipes tentando se impor, mas principalmente tentando se superar por conta da marcação que eu estive falando aqui, repetindo para vocês aqui, repetindo do que o Internacional teve na partida, no meio de campo, né, numa marcação que a equipe do time do time do Internacional tem, né, nesse momento. E aí teve o gol do Fluminense, né, o gol que aconteceu aos 24 minutos, após a bola levantada na área, a zaga do Internacional corta parcialmente, o Samuel Xavier pega a sobra e bate de primeira, e a bola sobe para o Cano para fazer 1-0, mandando para o fundo da rede para fazer 1-0. Então, o jogador Cano, o artilheiro do Fluminense, né, fez mais um com a camisa do Fluminense, né, o 27º gol dele nesta temporada, e a assistência, né, a quarta assistência que o Samuel Xavier anota nesse ano de 2023, né? A assistência foi de Samuel Xavier, a quarta dele do ano. Então, principalmente o que acontece aí. Então, meus amigos, principalmente o que está acontecendo. Então, a equipe do time do Fluminense, né, indo para os ataques, lógico, né, a equipe do time do Fluminense continuou indo para o ataque, a marcação da equipe do time do Internacional, principalmente daquilo que tomou o primeiro gol, aí tentar reagir, mas só que não, o time do Fluminense indo para o ataque, né? Então, a equipe do Fluminense tendo a posse de bola mínima a favor da equipe do time do Fluminense, 52% a 48% nesse primeiro tempo. Teve outro lance aos 34 minutos que o Cano tentou marcar no meio do campo, mas pegou mal na bola, mais uma, né? Do Cano, inclusive, né? Inclusive, então, teve aí o lance também do Marcelo, que arrancou para a esquerda aos 38 minutos, levou para o meio e chuta forte de direita na entrada da área, a bola desvia e sai em escanteio com perigo. E no lance seguinte, o time do Fluminense fez o gol aos 39 com o Marcelo cobrando escanteio. Martinelli sobe mais que o Luiz Adriano e manda de cabeça no cantinho para ampliar, para fazer 2-0. Então, a equipe do time do Fluminense ampliando a vantagem, tendo uma construção, né, durante o primeiro tempo, né? Então, o Martinelli fazendo gol. Então, meus amigos, também aí, inclusive, né, durante o jogo, durante toda a primeira etapa, inclusive, contra a equipe, durante toda a primeira etapa, Internacional até tentou, não se limitou a defender, que sabe muito bem por isso aqui, não se limitou a defender, foi para o jogo, indo para a partida, lógico, né, em que teve algumas jogadas também da equipe do time da equipe do Internacional, com os lances, inclusive, uma das delas aqui sobre do jogo do time do Internacional, inclusive tentando algumas jogadas, por exemplo, aos 37, do lance com uma troca de passes na entrada na área, buscando o Luiz Adriano, mas o Nino se antecipou. E outro lance com o Nino, que desarmou a jogada, né? Também temos aqui o time do Internacional tentando fazer algumas jogadas, por exemplo, de lances, né, de perigo, mas tentando conseguir ter os lances, né? Também aos 42, o Rômulo recebeu na área, tentou o giro, mas é desarmado pelo Nino. Então, o time do Fluminense, e vou falar do Martinelli, foi o segundo gol dele em 2023, a primeira assistência do Marcelo no seu retorno ao Fluminense, né? Lógico que a gente tem que ressaltar aqui. Então, terminou o período tempo, o time do Fluminense indo para o ataque, conseguindo fazer essa vantagem, porque eu repito, o Fluminense foi para o ataque e fez 2 gols, né? Tendo as jogadas, teve a oportunidade de gol, mas o Internacional também até tentou ir para o ataque, não se limitou a defender, mas não conseguiu criar sequer uma chance, uma chance clara de gol, né? E na segunda etapa foi equilibrado na partida,
foi equilibrado no jogo e, por sinal, tivemos aí o cartão amarelo para o Keno no primeiro tempo e, por sinal, tá fora do Fla-Flu, né? Tá fora do Fla-Flu, inclusive, o Keno, inclusive, né? Então, temos aí o time do Internacional fez a troca, né? O Ener Valencia, né? Falando aqui do Ener Valencia, meus amigos, a maior contratação do Inter nessa janela, o Ener Valencia teve uma estreia discreta, né? Teve uma atuação discreta em sua estreia, né? No time internacional, né? O equatoriano jogou apenas o primeiro tempo e pouco apareceu no jogo, né? Ele atuou pelo lado direito de ataque e teve uma atuação apagada. Então, estreia, né? Mas uma coisa que a gente vê aí que é um artilheiro, né? Que é um artilheiro que tem a sua valorização, né? Lógico, pela artilharia, né? Que ele teve na Copa do Mundo pela seleção equatoriana. Lógico que ajudou muito a seleção equatoriana nesta competição na Copa do Mundo no ano passado. Fez 2 gols na estreia, né? Na Copa do Mundo contra o Catar, inclusive. Então, uma coisa muito importante, né? E o Ener Valencia é artilheiro. Então, veio do Venebassi, né? Comandado pelo JJ, Jorge Jesus. Então, o Valencia é um bom jogador, né? Mas teve atuação apagada na sua estreia e entrando o Arangues, né? O Charles Arangues, né? Que está voltando à equipe do time internacional, né? Onde já atuou aí na primeira passagem na equipe, na última passagem dele pelo Internacional, né? Melhor dizendo, né? Então, o time a segunda etapa foi mais equilibrada na partida, então, com chances para os dois lados, né? Chances para os dois lados, inclusive, né? Porque a equipe do time do Internacional, aos 15 minutos de jogo, aos 15 minutos de partida, temos aqui também, né, para a equipe do Internacional, né, aos 15 minutos com o René, foi bem no ataque, tentou o chute, mas a bola desviou na defesa e foi para escanteio. E depois, na cobrança de escanteio, curto, Depena faz o cruzamento, a bola pega na mão do Keno, falta para o Internacional pelo lado esquerdo, né? E aí teve um ataque perigoso da equipe do time internacional, René cruza e Luiz Adriano ajeita para o Rômulo, né? Ajeita e o Rômulo chutou forte, mas a bola passa por cima do gol do goleiro Fábio da equipe do time do Fluminense. Então, a equipe do Internacional, eu digo para vocês, foi equilibrado para os dois lados. O Internacional, nesse início de segundo tempo, teve mais iniciativa, né, no início do segundo tempo, mas a equipe do time do Fluminense começou a equilibrar as ações. Então, o Fluminense voltou ao ataque com a chegada do Martinelli pela esquerda, tentando o cruzamento, mas o Vitão manda para escanteio. E aí teve a substituição do Fluminense, com a entrada do David Braz no lugar do Felipe Melo, né? E na cobrança de escanteio, a defesa do Internacional afastou a bola, mas ela continua viva na área do Internacional, continuou na troca de passes, melhor dizendo, aí do time do Fluminense, que no meio de campo, no campo de ataque, né, melhor dizendo, na partida. E tivemos aí as substituições da equipe do Internacional para conseguir ter mais ter novo ritmo, para ter mais ritmo para a equipe do time internacional, né? Para manter o ritmo dentro do ataque no segundo tempo, mantendo o ritmo não, melhor dizendo, dando novo gás para a equipe do time do Internacional e para fazer o seu gol. E aí teve aí o Depena saindo no lugar para a entrada do alemão e o Luiz Adriano saiu para a entrada do Luca, né? O Luca entrou na equipe do time do Internacional. E aí temos aí o time do Internacional com uma boa jogada, inclusive, né? Uma boa jogada, inclusive, do Wanderson, que passa para o Bustos, né? Cruza a bola e bate em André e vai para escanteio. Aí teve a substituição, o Jean Dias entrou no lugar do Wanderson, né? Na equipe do time do Internacional. Também o Gustavo Campaiaro, entrou no lugar do Matheus Dias, saiu, né? O Gustavo Campaiaro, melhor dizendo, para a entrada do Matheus Dias, o jovem na base da equipe do time da equipe do time internacional.
teve o escanteio na primeira cobrança do Jean Dias, né, foi afastado pelo time do Fluminense. O outro escanteio, né, no minuto seguinte, aos 29, Jean Dias cobrou novamente, a defesa do Fluminense afastou. Então, também, né, também de duas ótimas chances, né, para a equipe do time do Internacional. Primeiro, aos 31 minutos, o alemão desloca o bonito lançamento, né, para o Jean Dias, né, o atacante arrancou em velocidade, invade a área, mas erra passe para o Lucas na área, era uma boa chance para o time do Internacional. E outro lance aos 34, uma chance de ouro para o Internacional de diminuir a vantagem no estádio do Maracanã. Foi esse aqui, ó. René cruzou, alemão dominou, levanta a bola e acerta uma bonita bicicleta e a bola bate na trave. Quase foi um golaço aqui do time Internacional, né? Lógico que teve aí, quase foi um golaço, perdeu uma grande oportunidade. E também o Fluminense tentou corresponder, né, aos 39 minutos com a tabela do Cano com o Keno, né, na entrada da área, mas o camisa 11 errou na devolução para o desespero do argentino, né? E também o time internacional pressionando com a cobrança de falta na intermediária o time internacional levantou na área, a bola ficou viva, mas o David Braz coloca para escanteio, e aí teve a substituição do John Kennedy no lugar do Lelê na equipe do time do Fluminense. Então, no final de partida, né, no primeiro lance dele, teve falta para o Fluminense, né, na primeira jogada do John Kennedy, né, que colocou na frente, velocidade, foi derrubado pelo Mercado, e na falta, a próxima área, Marcelo levantou, mas ninguém alcançou, a bola saiu para a linha de fundo, e também o time do Internacional tentando conseguir nessa partida. Então temos os lances, né, o lance que aconteceu, né, dos lances, né, que aconteceu aos 46, do Lucas recebendo de René na entrada da área, chutou rasteira, a bola saiu para a linha de fundo, e outra jogada também da equipe do time Internacional, aos 47, com Bustos, que fez uma boa jogada individual, né, pela direita, invadiu a área e cruza com perigo, o David Braz consegue o corte, e aí o time Internacional tentando conseguir as jogadas, não conseguindo, trocando a posse de bola, mas não conseguindo efetuar jogadas, e aí terminou a partida no estádio, no Maracanã, vitória do time do Fluminense, para cá de 2-0, a equipe do time do Fluminense. Falando aqui das estatísticas do jogo, das estatísticas da partida, tivemos aí 56% para o Fluminense contra 44% da equipe Internacional em posse de bola. Faltas, 18-16 para a equipe do time do Fluminense. 18-16 em faltas para a equipe do Fluminense. Finalizações, 14-10. 14-10 para a equipe do Fluminense em finalizações. E também finalizações no gol. Finalizações no gol. 8-0. Exatamente aí, 8-0. Nenhum chute no gol, né? Nenhum chute no gol, inclusive, né? Teve no primeiro lance, no primeiro tempo, 6-0. No primeiro tempo, em finalizações no gol, 2-0. Inclusive, aí nas estatísticas, 8-0 em finalizações no gol. Coisa, né? Finalizações, 14-10 para o Fluminense. Meus amigos, meus amigos. É uma situação que o Fluminense teve mais chances de gol aí em finalizações, mas teve equilíbrio na segunda etapa, né? Então, tivemos aí no público presente no Maracanã 34.166, né? 34.666, né? 34.166. Então, temos aí o Fluminense, a torcida do Fluminense lotando o estádio do Maracanã, né? A equipe do Fluminense também teve a situação do Diniz também que aconteceu, né? Depois teve reações distintas, né? Depois do Diniz ser confirmado como um técnico da seleção, no início do jogo foi vaiado pela torcida do Fluminense, depois da vitória foi aplaudido, né, pela torcida do Fluminense. No entanto, no final do jogo ele foi aplaudido. Então, vai ter essa divisão, né, divisão de trabalhos entre a CBF e o Fluminense, né? Então, o treinador Fernando Diniz vai ter essa divisão de trabalhos, certo? Vamos falar aqui do time do Botafogo, líder disparado do Campeonato Brasileiro, líder disparado, agora sim, falando aqui direitinho, líder disparado
do Campeonato Brasileiro de Futebol. Liderança disparada pela equipe da equipe alvinegra de General Severiano. O time do Botafogo venceu por um placar de 2-0 contra o Grêmio. O Botafogo disparadíssimo no Campeonato Brasileiro. O jogo que aconteceu no estádio lá na Arena de Porto Alegre, com um público presente de 47.029 pessoas no estádio lá na Arena de Porto Alegre, 47.029 no estádio em Porto Alegre, na casa do Grêmio. O time do Botafogo venceu de uma grande vitória pelo placar de 2-0, os gols do Eduardo e o gol do Carlos Eduardo, o Carlos Alberto, né? Carlos Alberto, né? Então, vitória, Botafogo líder, mais do que líder disparado, né? Inclusive, né? Para a gente falar sobre isso. Então, o time do Botafogo o Botafogo suportou a pressão da equipe do Grêmio, cresceu no segundo tempo e abriu 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado hoje, que é o Flamengo, né? O Flamengo venceu contra o Palmeiras no sábado, né? Passando a equipe gremista em número de pontos, né? Em número de saldo de gols, inclusive. Então, a equipe do time a equipe do time do Grêmio, inclusive, que a gente tem que falar aqui sobre isso, em que também é um resultado muito importante, também de uma forma muito importante dizer isso, porque o Botafogo é cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro, lógico, venceu por um placar de 2-0, né, no estádio lá na Arena de Porto Alegre. O Botafogo foi para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para enfrentar o Grêmio, venceu por 2-0. O time da casa matelou, criou boas jogadas, né, criando boas jogadas, né, ótimas chances para abrir o marcador durante a boa parte do jogo, mas o Botafogo mostrou que não é ponteiro de tabela, não. É uma coisa que, quem sabe, não é melhor dizendo, não é o ponteiro de tabela à toa, né? Não é o ponteiro de tabela à toa. Então, vamos ver, né? Vamos falar aqui. O time treinado pelo Cláudio Caçapa suportou bem essa pressão do Grêmio, cresceu na segunda etapa e soube aproveitar os erros do Grêmio para fazer gol, né? Foi letal a equipe do time do Botafogo com os gols do Eduardo e do Carlos Alberto. Então, a equipe do time do Botafogo venceu por um placar de 2-0. Com essa vantagem, né, de jogo, inclusive, né, para a gente falar sobre a situação, o time do Botafogo conseguindo esse resultado importantíssimo, um resultado importante para a gente entender, né, a equipe do time do Botafogo com uma vitória importante. E só para a gente lembrar que é muito importante, com a vitória, o Botafogo chegou aí, melhor dizendo, aí a 36 pontos, 36 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, 10 de vantagem sobre o vice-líder Flamengo, 10 pontos de vantagem sobre o líder Flamengo, né? O Grêmio caiu para a terceira colocação, lógico, com os mesmos 26 pontos do Flamengo, né? Mas perdendo no saldo de gols, né? 9-6 para a equipe do time do Flamengo, inclusive. Então, e também, se a vantagem de 10 pontos na liderança do campeonato não é suficiente, a torcida do Botafogo tem outro dado para ficar animado com a possibilidade de título de campeão brasileiro. Por que eu estou falando isso? Com 12 vitórias que tem em 14 jogos, né? Temos aí 12 vitórias, nenhum empate e apenas 2 derrotas. Então, o time carioca igualou a marca do Corinthians de 2017, né? Porque a melhor campanha de pontos corridos nos primeiros 14 rodadas. E só para lembrar, a equipe comandada na época pelo Fábio Carille foi campeão brasileiro de 2017. Então, é uma ótima, bons fluidos aí, ou melhor dizendo, uma coisa do tipo boas energias, né? Melhor dizendo aí para o torcedor do Botafogo para entender o que está acontecendo, né? De uma forma que dando uma energia positiva para os alvinegros tentarem conseguir o título.
certo? E também a vitória do Botafogo teve uma quebra de invencibilidade. Se o Botafogo quebrou uma invencibilidade do Palmeiras de 36 jogos, que a equipe do time do Palmeiras não perdeu em casa durante um ano, dentro do seu estádio, o Botafogo quebrou também a invencibilidade do Grêmio em casa. Em casa, o time do Grêmio perdeu em casa, que não perdia desde agosto do ano passado, contra a equipe do Ituano pela Série B do Campeonato Brasileiro, quase um ano. São aí 10 meses, né? 10 meses sem perder. Então, foram 19 vitórias e 5 empates nesse período na equipe do time do Grêmio. Então, o time do Botafogo quebrou essa sequência, né? Quebrou essa sequência de resultados positivos na equipe do time do time do Grêmio. Então, no primeiro tempo, inclusive, para a gente falar aqui, no primeiro tempo, para a gente fazer um resumo da partida, por que eu estou falando isso? No primeiro tempo, tivemos aí foi movimentado lá na Arena de Porto Alegre, com chances para os dois lados, logicamente, né, que o Grêmio fez valer o fator casa, né, tomando a iniciativa no jogo, ele teve melhores oportunidades. O time do Tricolor Gaúcho conseguiu ter umas boas infiltrações pelo meio, né, pelo meio de campo, que teve aí na equipe do time do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Também usou os dois laterais para criar jogadas, o Reinaldo e o João Pedro, né, os dois laterais, que o time do Internacional utilizou no período tempo com uma linha de 5, né, com a linha de 3 zagueiros, tipo de dois, uma linha de 3 zagueiros, né? 3 zagueiros, né? Porque tivemos aí o Bruno Alves, o Kahneman, né? O time do Internacional tendo aí com 3 zagueiros. Então, a equipe do Grêmio teve aí o Reinaldo e o João Pedro procurando o Sanches, né? Aos 20 minutos, o Uruguai perdeu uma grande oportunidade, né? Após o passe rasteiro do jogador, o João Pedro, né? Inclusive, que a gente está tendo aí, vendo o detalhe, bastante importante para a equipe do Grêmio. Já o Botafogo, né? Teve a sua melhor oportunidade na bola parada, inclusive, em cobrança de falta do Eduardo no lado esquerdo, né? Cuesta cabeceou pelo meio da área, o Tiquinho Soares completou, né? Mandando para o fundo da rede. No entanto, depois da revisão do VAR, foi assinalado o impedimento do zagueiro Cuesta, né? E o gol foi anulado e o Grêmio cresceu e teve oportunidade, mas não teve, oportunidade, não foi muito sucesso aí para abrir o marcador no jogo. Então, as equipes, né, tentando ter as suas estratégias, a equipe do time do Botafogo com a equipe, né, do time a equipe do Grêmio tendo os 3 zagueiros, né, inclusive 3 zagueiros no jogo, inclusive, que tivemos aí com o Bruno Alves, o Kahneman e também com o Bruno Vini, né, na zaga da equipe do time do Grêmio de Futebol Porto Alegre. Então foi 5-3-2, ou melhor dizendo, temos aí também uma formação de 3-6-1, né, com o Soares na frente. Então a equipe do Grêmio teve as suas estratégias. No Botafogo teve a situação também do detalhe que aconteceu no jogo com o Caçapa, né, Cláudio Caçapa tendo o trabalho ainda do time do Botafogo, tendo a mesma estratégia, da equipe. Então, na segunda etapa, parecia que no primeiro tempo seria uma grande repetição da primeira etapa, na partida que aconteceu no estádio lá na Arena de Porto Alegre. Só que o Grêmio martelando, tentando criar ótimas oportunidades, né? Teve aí as substituições na equipe do time do... Também teve a substituição no início do segundo tempo com a entrada do Segovinha, né? A entrada do Segovinha no lugar do Júnior Santos, que não jogou bem. Né, nessa partida. Não jogou bem o jogador Júnior Santos, né? E Matias Segovia entrou e o Marcel entrou no lugar do Hugo. Então, a equipe do time do Botafogo tentando tentar conseguir ser objetivo, né? No momento aí. Mas a equipe do time do Grêmio teve os ataques importantes, lógico, martelando, tentando criar as oportunidades, né? O Grêmio, a equipe gaúcha, né?
teve mais uma boa chance aos 4 minutos, após uma tabela entre o João Pedro e o Soares, né? O camisa 9 ficou com o rebote, tentou encobrir o Lucas Perry, mas parou no travessão, inclusive. O goleiro do Botafogo evitaria o gol da equipe gremista em 2 grandes defesas. Primeiro, aos 17 minutos, em finalizações do Soares e também do Reinaldo, e outra aos 28 do chute de longa distância do uruguaio, né? E aí, nesse período, tivemos aí as substituições aí do Grêmio para fortalecer no meio de campo também, um fortalecimento do meio de campo com o Carvalho e o Cristaldo saindo do time, entraram o Ferreirinha e o Cuiabano na equipe do time do Grêmio. Então, nesse momento, a equipe do time nesse período, a equipe do time do Botafogo cresceu na partida e foi letal na partida. Então, e com o erro da equipe do time do Grêmio, né? Aos 29 minutos de jogo do segundo tempo, o Bruno Alves perdeu a bola para o Segovinha, o Matias Segovia, na linha lateral, e de Prásto rolou para o Eduardo chegar batendo, chutando aí de primeira para abrir o marcador 1-0. E aí, o time do Grêmio sentiu o baque, tentou fazer algumas alterações, o time do Botafogo também teve nos lances também. Para o time do Grêmio, o Renato Gaúcho tirou o Kahneman e entrou o Vina para tentar trabalhar mais no meio de campo para conseguir achar alguma coisa. E o time do Botafogo teve as substituições com o Danilo Barbosa e o Breno entrarem no segundo tempo para as saídas do Tietê e do Eduardo, né? E aí, no jogo, aos 42 minutos do segundo tempo, também teve a substituição do time do Botafogo, saindo o Tiquinho Soares para a entrada do Carlos Eduardo. E é nesse lance, nessa substituição e desse jogador que fez o gol da vitória, o Carlos Alberto, que fez o gol contra a equipe do Vasco da Gama na última rodada, fez o gol da vitória agora nesse jogo contra o time do Grêmio. Então, o Botafogo tomou conta no jogo, no finalzinho do jogo, e aos 42, Reinaldo errou um passe no meio de campo e a bola passou por Segovia e o Marlon Fleitas até chegar a Carlos Alberto, que entrou no segundo tempo no lugar do Chiquinho, marcando o gol da vitória para liquidar o jogo, o segundo gol do time do Botafogo. Então, a equipe do time do Grêmio tentou fazer algumas substituições, né, aos 44 minutos, com as entradas do Natan e do André, para essas do Bitelo e do Soares, mas não deu resultado. Então, o Botafogo venceu, assim, merecidamente a vitória de 2-0 por conta de uma forma do jogo letal da equipe do time do Botafogo. Então, o Botafogo vai encarar contra a equipe do Patronato nesta quarta-feira, lá na Argentina, às 19 horas, pela Sul-Americana. Então, as estatísticas do jogo aqui para vocês conferirem, ó. Posse de bola, 51% para o Grêmio, 49% para o Botafogo em posse de bola. Repito, 51% para o Grêmio, 49% para o Botafogo em posse de bola. Finalizações, 22-15 para o time do Grêmio. E finalizações no gol, 6-4 para o Botafogo em faltas. E também faltas, 13-8 para o Botafogo. Tá bom? Então o Botafogo venceu essa partida, venceu esse jogo, merecidamente a vitória do Botafogo, né, pelo jogo, pela estratégia que teve e com certeza ganhando uma vitória importante lá na Arena de Porto Alegre. Então, né, o time do Botafogo, que não é uma surpresa, para mim não é uma surpresa, que está aí fazendo um grande trabalho desde o ano passado, com a SAF comandada pelo John Textor. Para mim não é uma surpresa de nada, porque, né, uma surpresa no Campeonato Brasileiro. Não é uma surpresa coisíssima nenhuma. Está fazendo um grande trabalho desde o ano passado, que o time do Botafogo está indo para frente e, com certeza, fazendo seu bom trabalho, um processo de trabalho da SAF, comandado pelo John Textor, e merecidamente está aí na liderança com 36 pontos ganhos, pelo trabalho que tem aí no seu grande trabalho na equipe do time do Botafogo. Então, o Botafogo, principalmente, vai lutar pelo título de Campeonato Brasileiro, vai buscar títulos nesse ano e, com certeza, com um grande trabalho que tem a galera da SAF do Botafogo com o John Textor, e também a diretoria do Botafogo também está nessa jogada, também fazendo seu grande trabalho. Então, parabéns à torcida do Botafogo, parabéns
a equipe do Botafogo pelo resultado positiva, que principalmente dando uma moral a mais também para a chegada do Bruno Lage, com certeza tentando conseguir continuar dentro de um trabalho contínuo, né, dentro do Botafogo, que o Luiz Castro deixou. O Luiz Castro deixou o Botafogo, né, deixou o Botafogo um tempo, deixou aí, né, deixou a equipe do Botafogo quase 2 semanas atrás, né, no jogo contra o Defensa, ou melhor dizendo, no jogo contra a equipe do Magallanes pela Sul-Americana, e agora com o trabalho, do Cláudio Caçapa, dando esse trabalho contínuo no Botafogo, com certeza a equipe botafoguense conseguindo chegar lá e dando assim, uns bons resultados que a torcida do Botafogo esperava, e com certeza está aí de uma forma merecida, 12 vitórias e 14 jogos. Então, uma forma merecida, né, na equipe do time do Botafogo, e tentando chegar para conquistar títulos nesse ano de 2023. Certo? Gente, muito obrigado a todos. Muito obrigado pela sua companhia, tá bom, pessoal? Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real, e também deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, e também fortalecendo o nosso trabalho, e ainda acompanhando pelo Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor, Conversa de Torcedor, e também acompanhando pelo YouTube o Conversa Torcedor Notícias, terças e quintas, sempre a partir das 18 horas, e também acompanhando sempre às 11 da manhã de todo sábado na Rádio Nossas Copacabana, o Conversa de Torcedor, Alberto Baez, Geraldo Rodrigues e eu, toda a galera, acompanhando o futebol e o esporte em geral, comentando, analisando e também falando das notícias do futebol, tá bom? Acompanhando pela Rádio NSC 98.7 FM, pelo site radioinsc.com, e também pela Rádio Net, e também pelo YouTube, ao vivo no Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? Com certeza vocês vão ficar muito bem informados sobre tudo que está acontecendo no nosso futebol carioca e também do esporte em geral, tá bom, pessoal? E também do futebol brasileiro e internacional, tá bom, pessoal? Grande abraço e até o nosso próximo vídeo com você aqui no nosso pós-jogo. Valeu, galera! Tchau, tchau!